Bom dia, querido ouvinte que nos acompanha pela Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, em mais um Mente em Forma 105. Hoje temos a alegria de receber no nosso programa Lívia Baltieri, diretora da Abras, Subregional Piracicaba, da Associação Brasileira de Alzheimer. A você, querido ouvinte, envie suas perguntas e sugestões no nosso Facebook, que se chama Mente em Forma 105. Lívia, muito bem-vinda ao Mente em Forma. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente o convite. É sempre bom estar aqui. Lívia, conta pra gente sobre a Abras, a sede dela aqui em Piracicaba, o que é essa associação, o que ela objetiva e quem são as pessoas que aqui em Piracicaba movem essa entidade. A Abras está em Piracicaba há 10 anos, né? Desde março de 2007. Nós realizamos grupos de apoio aos familiares de pessoas com a doença de Alzheimer e somos uma associação não governamental. Então, somos formados por familiares e profissionais que atendem as pessoas com a doença de Alzheimer. Nós realizamos palestras, grupos de apoio emocional, grupos de apoio informativo, reuniões entre esses familiares e algumas atividades com os portadores da doença de Alzheimer. A sede da Abras aqui em Piracicaba, onde vocês promovem esses encontros, esses grupos, é onde? É na rua Dom Pedro I, esquina com a rua Governador Pedro de Toledo, número 938, no centro. Atualmente a equipe conta com quem? Você, que é terapeuta ocupacional. Isso, eu sou terapeuta ocupacional, o Dr. Eduardo Kobayashi, que é odontogeriatra, somos nós quem dirigimos a Abras. E aí nós temos uma equipe de apoio, né? Temos a Viviane Turco, que é fonoaudióloga, temos a doutora Daniela e a doutora Júlia, que são geriatras, a Mônica e a Charline, que são fisioterapeutas, a Rosemary Sakamoto, que é nutricionista, né, e a Camila Junqueira. Temos uma equipe grande de profissionais que nos apoiam. Um time maravilhoso. Isso. Alguns profissionais já estiveram aqui no Mente em Forma, a Daniela, o Eduardo, e são profissionais apaixonados e muito comprometidos, né? São. Nesse sentido, Lívia, muito se fala do Alzheimer. Você poderia, em linhas gerais, para o público que nos acompanha, esclarecer o que é o Alzheimer, um descritivo do que é esta doença, a etiologia, o que causa, né? E ao falar disso, certamente a gente já vai abrir um pouco para a linha dos cuidados e prevenção. A doença de Alzheimer, ela é o tipo mais comum de demência. Então, é uma doença progressiva, degenerativa, que não tem cura e ainda não se sabe ao certo a causa, né, da doença de Alzheimer. As pessoas, o sintoma mais comum que as pessoas relatam são as queixas de memória. Então, essa pessoa esquece compromissos importantes. Às vezes é uma pessoa que está acostumada a cozinhar para a família e de repente se esquece de uma receita que era comum fazer no dia a dia. Tem alguns casos de alterações comportamentais. A pessoa às vezes está feliz e de repente fica triste sem nenhum motivo aparente ou fica irritada. Alterações de... a pessoa não consegue mais cuidar da sua conta bancária, das compras da casa, não consegue mais pagar suas contas em dia. Então, são algumas alterações que a família começa a observar, né? Que não só a queixa de memória, tá? Existem vários outros sintomas, outros comportamentos que estão relacionados à doença de Alzheimer. Existe alguma idade, a média, onde esses sintomas começam a aparecer? O mais comum é após os 65 anos, mas existem pacientes mais jovens, né, com a doença de Alzheimer. O que se sabe é que quanto antes ela começar,
se for num paciente muito jovem, ela é mais agressiva, né? Ela avança mais rapidamente. E nesse sentido, você dizia que as causas não há possibilidade de a gente identificar, né? Mas de forma preventiva, há algo que pode ser feito? Sim, se fala muito da prevenção, mas também não se sabe certamente como prevenir a doença de Alzheimer. Assim, não existe nenhum estudo científico que realmente comprove a eficácia. Mas o que os médicos, os terapeutas recomendam é manter uma dieta saudável, realizar atividade física por conta da oxigenação cerebral, tomar cuidado com o índice, né, de gordura corporal, né, que daí envolve a atividade física e a alimentação, e as atividades de lazer, as atividades sociais, a ginástica cerebral, né, as atividades de estimulação neurocognitiva, também disse que são preventivas à doença de Alzheimer. Essas atividades cerebrais, quais você destacaria? Toda atividade sociocultural, né, atividades também de leitura e escrita são muito interessantes e importantes, atividades ditas de passatempo, então jogo da memória, palavras cruzadas, jogo da velha, dama, esses jogos de tabuleiro. Todas essas atividades que a gente vê, né, tem livros à venda, revistas em bancas de jornal, todas essas atividades são interessantes para manter o cérebro ativo. E nós realizamos um grupo em parceria com a Abras de estimulação neurocognitiva. Ele é uma vez por semana e tem 1h30 de duração. Nesses grupos, nós temos pessoas com a doença de Alzheimer e temos pessoas sem nenhum diagnóstico, pessoas saudáveis, né, adultos saudáveis, que querem fazer para prevenir, né, de forma preventiva e para se socializar também, porque a socialização também faz parte do doente de Alzheimer, né, do tratamento do doente de Alzheimer. E é bom para todas as pessoas, né? Então, é um grupo de estimulação neurocognitiva e saúde mental. E acontece que horário? Nós estamos com um grupo que já está cheio, né? Que é de quarta-feira, às 15h30. E estamos esperando fechar outra turma para a gente ver o horário, né? Que seria o outro grupo. E também já temos a metade, né, para começar, tá? E aí, quem tiver interesse em participar deste grupo, a gente pede para entrar em contato por telefone, tá? No 199-9664-6597 ou no 19-9161-8572. Vocês também lançaram um livro para o cuidador, né, ou para o familiar do doente de Alzheimer. Você podia contar um pouco sobre essa publicação? Sim. A Abras tem a publicação desse livro, né, que está em sua 2ª edição, que é o livro Você Não Está Sozinho. Nesse livro existem vários capítulos e cada um de um profissional. Então, temos psicólogos, neurologistas, né, geriatras, dentistas, né, odontogeriatras, nutricionista, advogado, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, administradores hospitalares. Temos várias categorias que trabalham, que atuam de alguma forma com o paciente com doença de Alzheimer e que escreveram esse livro. Então, é um livro muito importante, assim, muito interessante, tanto para os profissionais que atendem essas pessoas, quanto para os familiares. É um livro muito completo. Para quem quiser ter acesso a essa publicação, como é que faz?
também entra em contato com a Abras? Isso está nas livrarias? Como é que é? Isso, pode ser adquirido pelo site da Abras, que é o www.abras.org.br. De novo, www.abras.org.br. Pelo e-mail da Abras Subregional Piracicaba, que é abras.piracicaba@yahoo.com.br, ou pelo telefone daqui de Piracicaba, que é o 19 9147 5932. Ótimo. Mente Informa 105. Estamos de volta com o Mente em Forma 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Envie suas perguntas e sugestões no nosso Facebook Mente em Forma 105. Hoje temos o prazer de receber no nosso programa Lívia Baltieri, que é diretora da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, Subregional Piracicaba. Lívia, como vínhamos falando do livro, da publicação da Abras, destinada tanto a familiares como a cuidadores, você também dizia dos cursos que vocês promovem aqui em Piracicaba. Conta pra gente um pouquinho sobre o que vocês destinam enquanto palestras, orientação aos cuidadores, porque o cuidador é uma figura tão importante junto ao doente de Alzheimer. Sim, nós sempre procuramos trazer profissionais para falar nos grupos de apoio, que na realidade são rodas de conversa, né? Não tem uma estrutura de palestra, mas são rodas de conversa com pessoas que os familiares nos pedem, né? São dúvidas que vão surgindo nos grupos anteriores, e aí nós convidamos esses profissionais para irem falar, sempre na última segunda-feira do mês, às 19 horas, na Dom Pedro I, 938. Então, esses grupos são abertos a toda a população, são grupos gratuitos, qualquer pessoa pode participar, né? Muitas vezes recebemos profissionais interessados em participar, muitos familiares vêm, temos um grupo muito bom, né, que estão presentes em todas as últimas segundas-feiras do mês. E agora, a cada 2 meses, desde o início desse ano, nós temos palestras no SESC. Então, temos as datas pré-agendadas e esses profissionais que vão para lá para fazer as palestras, que também são gratuitas e abertas a toda a população. A próxima palestra agora vai ser no dia 20 de setembro, às 14 horas, Lá no SESC. no SESC, com a doutora Maria Inês, que é advogada. Ela vai tirar dúvidas sobre aspectos jurídicos, que é uma questão muito importante, porque quando a pessoa recebe o diagnóstico da doença de Alzheimer, é importante que ela fale o que ela quer que seja feito, né? Com os bens dela, quem ela quer que cuide. Então, é importante que essa pessoa participe das decisões da sua própria vida. E não só na doença de Alzheimer, mas em outras doenças, tem algumas questões jurídicas envolvidas. Então, ela vai tirar dúvidas sobre essas questões. E depois nós vamos ter a dança circular com a Laís Scarpari, que é educadora física. Dança circular. Isso. Por que a dança é preventiva para o cuidador do Alzheimer? O cuidador, né, o que nós sempre falamos no grupo é que para cuidar bem, você tem que estar bem. Então, é muito importante que esse cuidador tenha um tempo para si mesmo, tenha a sua vida social mantida, consiga fazer coisas, manter coisas da sua rotina. Porque o que acontece na maioria das vezes é que esse cuidador abandona tudo que ele fazia antes, muitas vezes abandona o trabalho, abandona a sua família para cuidar desse ente querido, né? Então, é muito importante que ele tenha um dia para ele desenvolver suas atividades, coisas que lhe dão prazer, para se manter saudável, física e mentalmente, para poder oferecer um cuidado com qualidade. Inclusive, Lívia, há pesquisas de que o cuidador muitas vezes apresenta sintomas
de depressão maiores até mesmo que o próprio doente. Não sei se isso confere para você a partir da sua experiência, da sua prática clínica. Sim, isso é verdade. A maioria dos cuidadores, por abandonarem, né, suas vidas, suas atividades, eles deprimem por estarem em contato direto com esse ente querido, né, muitas vezes pais, mães, avós. E então eles começam a ficar deprimidos por saber da progressão da doença, apesar que quem participa do grupo de apoio também consegue melhorar a qualidade de vida, tanto do doente de Alzheimer quanto do cuidador, porque ele aprende a enfrentar a doença com maior segurança, eles trocam experiências, então ele vê que realmente ele não está sozinho, que as coisas acontecem em outros lares e como que as outras pessoas estão lidando com essas situações. Então, o manejo da doença fica muito mais leve e isso ajuda muito a não ficar deprimido, né? O grupo de apoio também é uma ferramenta muito importante. Então, esse cuidador tem que participar do grupo de apoio, tem que fazer atividade física, é muito importante, e manter sua rotina social. Esse ponto da sociabilidade que você acaba de tocar, eu acho que tanto para quem tem a doença de Alzheimer como também cuidador, eu acho que é um aspecto que faz a diferença, não? Sim, faz toda a diferença. Não só na doença de Alzheimer, né? Mas para qualquer outra patologia ou não, né? Eu acho que faz a diferença para todas as pessoas. Porque muitas vezes essa privação do contato social, da vida além da cercania da casa, acaba contribuindo para o avanço da própria doença, né? Com todo o desafio que é muitas vezes você mobilizar, né, toda uma logística para tirar o doente de casa, mas às vezes um passeio que você promova, a ida a um local, isso vai ter um efeito positivo, não? Sim, com certeza. E essa pessoa, ela enxerga outras coisas, né? A mente se abre para um novo mundo. E mesmo o paciente com Alzheimer, ele não fica tão deprimido, porque a tendência é ele se isolando. Exato. Né? Então, quanto mais contato social ele tiver, melhor para ele. Você sabe, Lívia, que eu tenho a oportunidade, o privilégio de trabalhar há 10 anos na clínica de psicanálise do Centro de Estudos do Genoma Humano na USP, né, que é o maior centro de diagnóstico de doenças genéticas e degenerativas da América Latina. E na nossa clínica, Jorge Forbes, que é médico, psiquiatra, psicanalista, ele desenvolveu um trabalho que ele chama o vírus, ele identificou o vírus RC no trabalho dessa clínica, que é desautorização do sofrimento pronto para vestir. Porque muitas vezes, quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença, a gente se aliena, né, nos modos padronizados socialmente do que essa doença é descritiva, digamos assim. Né? Daí muitas vezes recebeu o diagnóstico e a pessoa já sai do consultório já sentindo os sintomas que antes de entrar não tinha até não ser nomeado isso. Nesse sentido, quando alguém recebe um diagnóstico de que está com Alzheimer, como não deixar que esse diagnóstico seja uma profecia, um maktub, estava escrito, você vai ter isso, você vai sentir isso e vai ser assim. E se a pessoa se convencer disso, pode ser que a doença acelere muito mais. Como trabalhar para não haver essa alienação e para a pessoa conseguir, de alguma forma, criar formas singulares, né, de viver estando com essa doença, sem que o descritivo dessa doença, o pronto para vestir dela, seja maior? Eu acho que o principal pensamento que esse familiar e esse doente tem que ter é que o Alzheimer não tem cura, mas ele tem tratamento, né? Tem tratamentos efetivos. Então, se essa pessoa
tomar as medicações que serão receitadas pelo médico, que sempre deve ser um neurologista ou um geriatra, e em algumas vezes psiquiatras especializados nessa população, e fazer as terapias, porque as terapias também ajudam a segurar a progressão da doença, ele vai ter grande qualidade de vida. Então, eu acho que ele não pode pensar nisso como uma coisa ruim, né? Assim, uma profecia, uma fatalidade, sim, algo que quase que muitas vezes, né, uma mortalha, sim, que a pessoa vai a partir daí, né, trazer para sua vida só desalento. Ele tem que saber que tem o que ser feito. É uma doença progressiva, sim, ela não vai estacionar, mas ela depende. A velocidade dela, né? Pode ser retardada. Exatamente. Você falou exatamente na expressão progressão da doença, né? É exatamente aí que a gente pode intervir, né? No progresso dessa doença, na velocidade desse progresso. Sim. Hoje, o que nós temos numa casuística de mais de 100 casos atendidos nessa clínica do genoma, a doença não tem cura, são doenças incuráveis, progressivas, degenerativas, né, que a cada geração, como você disse, quanto mais precocemente o sintoma se manifesta, mais agressiva a doença é. Mas, por outro lado, o que a gente tem conseguido é um retardamento dessa manifestação dos sintomas. Porque a pessoa consegue estar melhor para responder frente às situações, né? E com isso, estando com o emocional melhor, a resposta dela também frente às contingências é melhor. Sim. E a gente tem muito medo do desconhecido, né? Por isso que é muito importante que essas pessoas procurem participar dos grupos de apoio e procurem informações em lugares que vão oferecer informações de qualidade. Porque hoje em dia, com a internet, com fácil acesso à informação, nós temos muitas coisas que não são verdadeiras. E que os familiares ou o próprio doente leem e ficam chocados, assim, ficam com muito medo. Então, eu sempre recomendo, não fiquem pesquisando muitas coisas na internet, procurem profissionais sérios, responsáveis, procurem participar dos grupos de apoio, que são lugares que vocês vão ter as informações adequadas. E aí esse medo, esse desespero, com certeza irão passar. Esse é um ponto muito importante, né? Eleger os interlocutores, as fontes de informação confiáveis para você se orientar, né? Mente Informa 105. Estamos de volta com Mente Informa 105, um programa dedicado à arte do bem viver, pela sua Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba. Hoje temos o prazer de entrevistar Lívia Baltieri, que é diretora da ABRAS, Subregional Piracicaba, Associação Brasileira de Alzheimer. Envie suas perguntas, sugestões de pauta e de convidados no nosso endereço eletrônico no Facebook Mente Informa 105. Lívia, falávamos sobre o cuidador, sobre o doente de Alzheimer. Eu te dizia de uma experiência que eu tenho no Centro de Estudos do Genoma Humano, na Clínica de Psicanálise, e eu te falava de um vírus, entre aspas, metaforicamente, que Jorge Forbes identificou no contato com os pacientes e familiares, que é o RC, o vírus Resignação e Compaixão. Por parte do paciente, uma resignação, tenho a doença, logo é isso que vai acontecer comigo, e uma escala, né, que o coloca num pessimismo, numa desesperança. E por parte do familiar ou do cuidador, a resignação, que é o sentimento de pena. Sobre isso, o que você tem a nos dizer? Como eu falei, né? É sempre importante que o cuidador, o familiar e o portador da doença procure profissionais sérios e informações em locais adequados, né? Informações de cunho científico. E é muito importante que esse cuidador não fique com compaixão, com pena desse doente, porque muitas vezes o cuidador atrapalha no tratamento,
porque ele poupa o doente de desenvolver algumas atividades que ele consegue desenvolver. E aí ele antecipa a dependência dessa pessoa. Então, às vezes a pessoa ainda consegue se alimentar sozinha, mas o cuidador vai lá e o alimenta. Ele consegue tomar banho sozinho, mas o cuidador vai lá e faz por ele, escolhe a roupa por ele. E isso é muito importante que não seja feito, porque esse cuidador está antecipando a dependência dessa pessoa. E a manifestação de sintomas que muitas vezes estão sendo precipitados e que não necessariamente eles estão ocorrendo. Sim, algumas vezes aconteceriam em anos, né? E essa pessoa está antecipando essa dependência, que aí vai ser uma dificuldade grande para o cuidador, que aí de fato terá que fazer isso sempre. Lívia, nós convidamos você para vir para o Mente Informa justamente porque nesse mês de setembro, né, a nível mundial, estão ocorrendo mobilizações, atividades voltadas à doença de Alzheimer. Você pode nos contar quais são as atividades que vocês estarão desenvolvendo aqui em Piracicaba nesse mês de setembro dedicado ao mês mundial da doença de Alzheimer? Sim. Hoje, né, dia 16 de setembro, às 15 horas, acontecerá um evento chamado Todos por Um, que é um evento que um grupo de músicos nos convidou para participar, que será em prol da Abras. Então, para esse evento, nós estamos pedindo doações de descartáveis, então copos descartáveis, talheres descartáveis. Quem puder doar, eu peço que entre em contato no telefone 19 98179 3313 e será um evento de música. Então teremos vários profissionais do município que participarão. Então será hoje, né, dia 16 de setembro, às 15 horas. Fora isso, nós teremos a palestra no dia 20 de setembro, às 14 horas, no Sesc Piracicaba, que será uma palestra sobre orientações jurídicas com a doutora Maria Inês. E logo após teremos a dança circular com a educadora física Laís Scarpari. São atividades gratuitas e abertas a toda a população. Tá? No dia 25 de setembro, teremos o grupo de apoio às 19 horas, na Dom Pedro I, 938, com o tema Estimulação Neurocognitiva e Saúde Mental. É um grupo que eu irei coordenar, tá, nesse dia. Qual é a sua fala nesse dia? Eu irei falar sobre estimulação neurocognitiva e saúde mental, tanto para o portador da doença, quanto para os cuidadores e público em geral, a todos os interessados. O grupo também é gratuito, aberto a todos os interessados. E no dia 27 de setembro, uma quarta-feira, às 19 horas, no Salão de Convenções da Santa Casa, teremos a palestra Alzheimer, Mitos e Verdades. Então, todos estão convidados, também é um evento gratuito. Você disse dessa palestra no dia 27, na Santa Casa, Alzheimer, Mitos e Verdades. Quem que vai proferir? Eu vou. Você. Quais são os mitos em torno do Alzheimer? Olha, existem vários mitos, tanto quanto a cura, a prevenção. Nós sempre estamos vendo na mídia que descobriram a cura, que alguém conseguiu reverter a doença, que é uma doença que praticamente o paciente recebe o atestado de óbito ali na mesa do médico. Então, são grandes mitos, né? E por isso, sempre que a gente recomenda que as pessoas busquem informações em lugares sérios, porque eu sempre vivo recebendo vídeos, matérias de alguém que foi curado, alguma nova descoberta, e nós sabemos que não é assim. Para um medicamento ser efetivo, ele tem que ser estudado, muito bem estudado, durante anos, né? São vários testes. Então, não é simples assim. Então, a população tem que ficar atenta a essas questões.
quanto às verdades que você dizia, mitos e verdades do Alzheimer, quais são os pontos de orientação, de ancoragem que um cuidador, que um familiar, ou até mesmo um doente que perceba que já tem a manifestação desses sintomas, pode se orientar? Se orientar de forma, sabendo, né, que existe tratamento, seguir esse tratamento, se empenhar em dar o seu melhor, porque é um tratamento que depende muito tanto do doente quanto do cuidador, porque tem atividades, tem terapias que nós precisamos do apoio do cuidador como incentivador desse doente, né, e realizador de algumas atividades recomendadas, compartilhar suas experiências com outras pessoas que vivem essa mesma situação, não ficar em casa, não se deixar abater, se manter socialmente ativo. Acho que essa é a principal. Acho que um ponto que é importante também a gente destacar, não sei se você concorda, Lívia, a longevidade hoje é uma realidade. Sim. Né? Há quem diga que nós vamos chegar até os 130, 150 anos e isso é uma realidade não muito distante. A longevidade ela não será sem consequências, sem efeitos, né? Porque o nosso corpo, né, ele também degenera, né? Nossa memória, nossas células, desde quando a gente nasce, há um processo, então logo se nasce, se começa a envelhecer. Né? Nesse sentido, em relação à longevidade, né, quais são hábitos ou posturas que podem fazer com que essa longevidade, né, seja vivida de uma forma qualificada, de uma forma boa, saudável, para que se responda a pergunta: velhice, para que te quero? Como é que você vê isso? Nós sabemos que quanto mais idosa a pessoa, né, com o avanço da medicina e o aumento da longevidade, maior é a incidência da doença de Alzheimer e outras demências. Né? Eu acho que nós temos que sempre pensar em nos cuidar, começar sempre antes, né? Começar hoje, não deixar para amanhã. Isso não importa em que idade essa pessoa esteja. Então, nós temos sempre que pensar em fazer o melhor hoje, o melhor por nós mesmos, né? E aí, ver as coisas que essa pessoa sente prazer em fazer, porque eu posso recomendar que essa pessoa faça diversas atividades. Se elas não forem significativas, se elas não forem prazerosas, elas vão gerar estresse e vão gerar outros problemas que não trarão uma qualidade de vida. Então, sempre nós temos que estar em busca disso, de viver bem. Ontem eu li uma matéria que dizia o quanto a atividade física, a atividade cultural, a arte, o movimento do corpo contribui para que a gente tenha essa qualidade de vida que você dizia. É uma tecla que aqui no Mente Informa, até pelo nosso plantel de convidados, pelos temas que a gente aborda, pela própria missão do programa, a gente divulga muito a questão da atividade física, né, de manter o corpo em movimento. Por que, Lívia, você como terapeuta ocupacional, por que o movimento, a atividade física é tão importante? Não só pelas questões fisiológicas, né? Mas eu acho que na atividade física nós temos todas as outras questões envolvidas, que é o contato social, né, o convívio social, a liberação de hormônios do bem, que trazem benefícios à saúde, você se manter ativo, então você manter a sua musculatura, você conseguir ser independente por mais tempo, né, na sua velhice, porque você manteve esse corpo ativo.
Então você consegue ter uma vida melhor, se manter independente. Há quem diga, inclusive, que a atividade física hoje, ela regenera células nervosas. Sim. Tem estudos realmente que vão ao encontro disso? Sim, tem alguns estudos que relatam isso, né, sobre a importância da atividade física, que é a única coisa que disse que você, se fizer um exame laboratorial, que comprova que você rejuvenesceu, né? Ao contrário do externo, que você pode fazer plástica, usar cremes, mas o que realmente rejuvenesce a célula é a atividade física. Então, vamos se movimentar, né? Mente em Forma 105. Você está acompanhando Mente em Forma 105, um programa dedicado à arte do bem viver, pela sua Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba. Hoje estamos entrevistando Lívia Baltieri, que é diretora da Subregional da Associação Brasileira de Alzheimer em Piracicaba. Envie suas perguntas e sugestões no nosso Facebook Mente em Forma 105. Lívia, quais são os desafios de dirigir uma associação de cuidado voltado, uma ONG, né? Voltada à prevenção, à difusão de informações e cuidados ao doente de Alzheimer, familiares e cuidadores? Eu acho que o desafio maior é conseguir atender todas as expectativas desses cuidadores, dos familiares e das pessoas com a doença de Alzheimer. Você sabe que todas você não vai conseguir, né? Sim. Isso já ajuda um pouco. Mas é prazeroso tentar, né? Sem dúvida. Então, a gente sempre tenta atender as expectativas, a gente tenta trazer os temas que eles pedem, sanar todas as dúvidas. Quais são as dúvidas mais frequentes? São com as questões do dia a dia, né? Com os cuidados diários. Então, assim, o que fazer quando o paciente não quer tomar banho, não quer se alimentar, ou está muito irritado, né? São dúvidas que surgem durante os grupos, né? São questões, as dúvidas maiores são questões do dia a dia. E algumas sobre o trabalho de alguns profissionais, que, como nós conhecemos superficialmente, às vezes a gente acha que aquele profissional não pode contribuir tanto no tratamento. Então, tem algumas dúvidas que surgem que a gente vê que tem necessidade de ser esclarecido o trabalho desse profissional. Então, nós convidamos essa pessoa para vir falar sobre o seu trabalho e tirar essas dúvidas. Lívia, você dizia antes que era fundamental diferenciar uma doença que não tem cura, como a Alzheimer, porém é uma doença que tem tratamento. O fato de não ter cura não significa que seja uma doença que não possa ganhar um tratamento e um devido cuidado e intervenção, né? Que tratamentos hoje você destacaria como importantes no tratamento da doença de Alzheimer? O tratamento farmacológico, que são as medicações que o médico irá receitar. Médico, no caso, neurologista. Geriatra e alguns psiquiatras. O tratamento, a alimentação é muito importante, né? Que essa pessoa consulte um nutricionista e faça uma dieta adequada. E as outras terapias, que são... Para o cuidador, a psicoterapia é muito importante para trabalhar a aceitação. No doente, em fase inicial, também é importante para que ele trabalhe a aceitação da doença. A atividade física, então procurar um educador físico ou alguns lugares que têm atividades físicas que essa pessoa considera prazerosa.
A terapia ocupacional é muito importante, porque ela vai fazer com que essa pessoa se mantenha autônoma e independente o maior tempo possível. Então, ela vai trabalhar as questões do cotidiano, vai trabalhar a estimulação neurocognitiva, que a gente fala que é a ginástica cerebral, né? O terapeuta ocupacional vai trabalhar essas questões. O fisioterapeuta para manter a marcha, o movimento, que inicialmente, com a atividade física, essa pessoa vai conseguindo manter, mas ela, em algum momento, ela vai precisar de uma intervenção. A fonoterapia, que é importante por conta da disfagia. Então, é uma equipe multidisciplinar, né, para atender esse doente de Alzheimer. Existe exame de imagem que identifica o Alzheimer? O diagnóstico do Alzheimer, ele é feito por exclusão. Então, o médico irá investigar diversas patologias até chegar no diagnóstico de Alzheimer. Acho que isso é uma coisa importante, né? Sim. Você dita que o diagnóstico precisa ter esse contato com o clínico. Sim. Né? É o profissional da saúde que vai conseguir, o neurologista, que vai conseguir fechar esse diagnóstico. Sim. Porque existem alguns sinais que não necessariamente são a doença. Porque muitas vezes tem uma queixa de memória que pode estar ligada à depressão, a uma disfunção de tireoide, a outras patologias que não o Alzheimer. E aí a família está achando, às vezes, que é a doença de Alzheimer e não é. Então, é necessário o exame clínico. Esse diagnóstico diferencial é importante. Sim. Até mesmo, às vezes, uma situação de estafa. Sim. Né? Ela afeta a memória de maneira muito significativa. E hoje em dia muitas pessoas se queixam, né, de dificuldade de memória por conta do estresse. Lívia, nós estamos chegando ao final de mais um Mente em Forma 105 e eu queria pedir a você que fizesse suas considerações finais, deixasse o contato da Abras, reforçasse aí a agenda, né, das atividades desse mês de setembro dedicado mês mundial da doença de Alzheimer. Tá. Eu gostaria de agradecer muito o convite, né? Foi um prazer estar aqui. E eu gostaria de convidar a todos a participarem hoje, dia 16 de setembro, às 15 horas, da festa, né? Que teremos hoje. Quem tiver interesse, o telefone para informações é o 19 98179 3313. No dia 20 de setembro, às 14 horas, no SESC, um evento gratuito, que são as orientações jurídicas com a doutora Maria Inês e a dança circular com a Laís Scarpari. No dia 25 de setembro, às 19 horas, na rua Dom Pedro I, 938, o grupo de apoio com o tema Estimulação Neurocognitiva e Saúde Mental, comigo, né, Lívia Valtieri, às 19 horas, gratuito também. E no dia 27 de setembro, às 19 horas, a palestra Alzheimer, Mitos e Verdades, no Salão de Convenções da Santa Casa de Misericórdia. Também é um evento gratuito, o telefone para contato é o 3417-5000. Os contatos da Abras são o 99664-6597 ou 99147-5932 e o e-mail é abraz.piracicaba@yahoo.com.br. Querido ouvinte, muito obrigada pela sua audiência. Lívia, obrigada pela sua participação no Mente em Forma 105. A nossa ficha técnica contou com a programação musical de Liege Lise, edição técnica Marquinhos Ferreira, apresentação Liege Lise e direção geral Eduardo Castro. Tenham todos um feliz sábado e até a próxima entrevista.